Essa é para o pastor Arilton de Oliveira. Olá, minha pergunta vai para o pastor Arilton de Oliveira. Quem mandou foi o Carlinhos, também pelo Instagram. Professor Arilton Oliveira, minha pergunta é a seguinte. Em Lucas 1, 46 e 47, Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Por acaso, a alma e espírito são coisas diferentes? De acordo com esse texto? Quem mandou foi o Carlos, ele é de Quixeré, professor Arilton. E aí? Obrigado, Carlinhos, pela sua pergunta, né, pela sua participação. Sem dúvida, esse é um texto muito interessante. Agora, quando a Bíblia fala em alma e espírito, nós temos que entender uma coisa. Hoje, no conhecimento religioso, principalmente no Brasil, tem muita coisa mesclada com filosofia do que teologia, né? E aqui está o professor Rodrigo, que é filósofo, né? Vai saber muito mais bem nessa matéria do que eu. Mas hoje nós conhecemos bem essa dicotomia platônica, né, que se ensina. E você aprende aí, mesmo nos ciclos religiosos, de que você tem uma alma. Mas aí as pessoas começam a entender que nós somos um corpo, que temos uma alma, e a fazer essa separação. Bom, esse dualismo nasceu com Platão, né, um dos filósofos da Grécia, lá anterior a Cristo, eu acho que 4º, 5º século, né, por aí, antes de Cristo. Mas essa dicotomia ela não é teológica, ela é apenas filosófica. Se você for para Gênesis, né, logo no capítulo 2, lá vai dizer claramente de que Deus, ele, ao formar o homem do pó da terra e soprar em suas narinas o fôlego de vida, ele passa a ser alma vivente. Então nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Essa história de que a alma é boa, o corpo é mau e por ocasião da morte a alma se liberta do corpo, isso é filosofia platônica, isso não é teologia. Se você for, por exemplo, aqui para o apóstolo Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, aqui, por exemplo, tem o verso 23, onde ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai usar várias vezes essa expressão, como ele usou aqui em 1 Tessalonicenses 5, 23, onde ele fala do espírito, alma e corpo. Mas a ênfase de Paulo é que nós somos um ser tridimensional, porque nós temos uma mente que pensa, que raciocina, nós temos um espírito que se relaciona com Deus e nós também temos um aspecto físico. Então são essas 3 dimensões que Paulo está dando ênfase em vários dos seus escritos. Mas a ideia de que nós temos uma separação de corpo e alma, ela não é bíblica. Então quando Maria no seu cântico ela louva a Deus e ela menciona espírito e menciona alma, o significado é, com todo o ser dela, ela estava louvando a Deus. Posso completar só uma coisa bem rápida aqui, Tito? Claro, professor. É interessante também essa pergunta, porque ela faz parte do Cântico de Maria, e é bom você em casa entender um pouquinho o processo da poesia hebraica, da poesia dos judeus. Poesia no Brasil é marcada por rima, por métrica. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Esparrama pelo chão, né? Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. É rima. Eles não tinham a ideia de rima. As poesias, os cânticos eram feitas em forma de paralelismo de ideias. É como se eu dissesse assim: a menina é inteligente e bonita, uma garota esperta e charmosa. Eu falei a mesma coisa com palavras diferentes. Ou também poderia ser de maneira antagônica. Os ricos serão humilhados, os pobres serão exaltados. E se você olhar, é justamente essa forma poética do hebraico que Maria usa. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra no meu Deus. Ela está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Então, nesse sentido, alma e espírito aqui são sinônimos, confirmando o que o pastor Arilton falou. Aí ela vai continuando, por exemplo: encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Então, todo o Cântico de Maria segue um estilo de poesia típico do Antigo Testamento. E por esse estilo, alma e espírito aqui são paralelismos. É a mesma coisa que ela está falando com 2 frases diferentes. E tem uma coisa interessante também, que quando a gente analisa a palavra espírito, né, ela tem vários significados na Bíblia. É amplo significado, né? Alma e espírito. Né? Alma e espírito. Por exemplo, espírito pode significar Espírito Santo, pode significar espírito do mal que se apossou de alguém.
E no sentido também espiritual, alguém que vive uma vida espiritual. Então, Maria, nesse caso, ela diz o seguinte: toda a minha vida espiritual, todo o meu, como o pastor Arilton mesmo mencionou, né? Toda a minha vida, tudo que eu tenho, todo o meu ser. Então, cada contexto, a gente pode entender as palavras, tanto alma quanto espírito, dentro da realidade que ele apresenta ali, né? Nesse caso específico, não se refere ao Espírito Santo, não se refere, obviamente, ao espírito do mal, mas se refere ao ser, todo o ser e o complemento que Maria tem nesse momento. Aqui tem um texto, ó, Atos 2:27, que mostra que a alma pode ter esse significado de um pronome pessoal mesmo, né? Uma referência à própria pessoa, né? Então diz assim, ó, porque não deixarás minha alma na morte, não vai deixar eu mesmo na morte. Então é Maria que está dizendo essa mesma coisa aqui, ó. Eu engrandeço ao Senhor, eu louvo a Ele. Então é uma referência a ela mesma. Então a alma tem um significado primário de ser vivo, mas é amplo o significado, até por pronomes pessoais, né? Pode ser trazido do termo, né? E eu destaco que você vê um texto que por muitos é usado para mostrar ou para tentar convencer de que existe alma e espírito. Quando a gente estuda a Bíblia e entende, por exemplo, a questão da poesia, a gente vê que é o contrário. Que ele, pelo contrário, reforça a ideia de que ambos são um, né? Quando a gente se aprofunda, a gente não só desmente, mas a gente encontra a verdade. É verdade. Essa pergunta aqui vai para o professor Rodrigo, hein? Olha lá, professor Rodrigo. Deixa eu ver como é que é o nome do... Luiz Peixoto, pelo Instagram. Boa noite. O terceiro céu, em 2 Coríntios 12:2, que diz assim: conheço um homem que Cristo, há 14 anos... ele cita o texto, né? Se no corpo não sei se fora do... Se no corpo ou não sei se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Aí a pergunta dele: quais são esses céus descritos nesta passagem? E já tem duas coisas interessantes nessa pergunta, né, professor? Primeiro, a hora que ele fala assim, eu não sei se no corpo ou fora do corpo. Né, que já traz muita dúvida, algumas vezes já foi falado aqui na mira, mas é direcionada para você, então, a questão, ele quer saber sobre essa questão desses céus aí que fala, né, terceiro céu. Começando pela parte antropológica, então, quando Paulo fala, conheço um homem, acho que praticamente 100% dos comentaristas, se não a maioria absoluta deles, entendem que Paulo está falando de si mesmo na terceira pessoa. É uma experiência que ele teve. A questão, se nesse corpo ou fora dele, não sei, é que o próprio apóstolo não conseguia explicar a experiência estática de uma visão. O Apocalipse também, João fala, arrebatado fui em espírito, né, até o céu e vi coisas inefáveis. Então, essa forma, estar em espírito, é uma expressão que eles usavam para explicar as visões que eles tinham. Esse é um ponto. Com relação a terceiro céu, é interessante que em hebraico a palavra céu nunca é no singular. Não existe em hebraico a palavra céu no singular. E nem necessariamente plural, é shamaim. Em hebraico nós temos o singular, que é igual ao português, o plural, que é igual ao português, e tem o dual. O que é o dual? São coisas que vêm aos pares. Então, por exemplo, em hebraico não existe face, são sempre faces. Panim, que são duas. E ain, que são os olhos, são dois, então sempre aos pares. E a palavra shamaim, céu, é dupla. Então, por que a Bíblia, Moisés criou Deus os céus e a terra, shamaim? Alguns entendem que a terra também fazia parte do céu. Havia apenas uma divisão, que é a raquia, que é o firmamento que dividia o céu de Deus do céu dos homens. Mas o plano original de Deus é que o céu fosse aqui. Aliás, plano que vai voltar depois do Apocalipse, quando a Nova Jerusalém descer aqui. A gente fala, eu quero morar no reino dos céus, o reino dos céus vai ser aqui. Bom, agora, com o passar do tempo, alguns comentaristas rabinos começaram a interpretar, a gente vê isso posterior ao tempo de Paulo, na verdade, na Mishnah, no Talmud, os rabinos falando até de 7 céus, com 7 categorias diferentes de céu. Mas isso é uma interpretação, como eu disse, posterior à época de Paulo. E na Mishnah também existe uma citação de Henri Danielu, que é um teólogo católico, que ele também menciona alguns rabinos, essa eu confesso que eu não fui à fonte primária, que eles também falam de 3 céus, que seria o céu das aves, o céu atmosférico e o céu do trono de Deus. Agora, Paulo estava falando de 3 céus, do 7, que vai aparecer nos rabinos posteriormente, de 3 céus, de 3 mesmo, que ele foi ao trono de Deus. É difícil falar porque nós não temos um documento da época de Paulo. Quando eu citei os rabinos aqui, o Talmud começou a ser redigido no ano 90 depois de Cristo até o ano 250. Então, o judaísmo que está distante de Paulo
por pelo menos 50 anos no mínimo, ou pelo menos 2 séculos e meio depois. A gente deduz que o que os rabinos falam na época do Talmud poderia ser a crença dos judeus na época do Novo Testamento, mas é uma inferência. Não temos uma certeza absoluta a esse respeito.